amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Nós continuamos a examinar com atenção e com profundidade os textos da Paixão. Claro, dentre todos os textos evangélicos, estes são os mais importantes e os mais atraentes também, até mesmo para a piedade popular. Não há uma igreja onde não haja uma imagem de Jesus crucificado. A semana maior nossa do ano inteiro é a Semana Santa, onde se celebra a paixão, morte e ressurreição de Jesus, a maior solenidade do ano todo. E nós estamos tentando vivenciar, melhor compreender o que evangelistas, 40, 60, 70 anos depois dos acontecimentos, depois daquela primeira Sexta-feira Santa, resolveram transmitir a seus leitores. Quem eram esses leitores? Nós não sabemos individuá-los bem. Eu não aceito a teoria de que cada evangelista tivesse uma comunidade e escrevesse para uma comunidade. Eu acredito que escreviam para leitores. Agora, quais foram os primeiros leitores e que capacidade eles tinham para digerir este texto é mais difícil afirmar, porque não deixaram nenhum traço de sobrevivência na história do proto-cristianismo. Nós havíamos encerrado a última entrevista com a prisão, não foi? Os relatos da prisão no Horto. No encontro passado, sim, nós terminamos sobre a questão do Sinédrio, né? Já falamos depois de também. Uma complicada aventura pela história do Sinédrio, a formatação do mesmo, né? Ainda não lemos os versículos que tratam sobre o Sinédrio. Ainda, né? Não foram lidos? Não. Os últimos programas que gravamos aqui, o senhor atentou-nos quanto à historicidade e à construção da figura do Sinédrio. Bom, isso foi claro. Ficou isso foi claro, bem explicado. Ficou claro. Sim, então agora é melhor ler o texto. Sim, acreditamos. Agora, se é melhor ler o texto, Marcos e João diferem entre si em quase tudo. Vamos ler o texto em João primeiro, porque, a meu ver, ele é mais histórico nesta questão do que Marcos. Ele parece que retém melhor os episódios da paixão e, sobretudo, a sua cronologia. Eu já terei dito aqui, espero, que Marcos parece condensar demais a temática da paixão. Vejam, Jesus celebra a última ceia ainda livre com os seus discípulos na noite de quinta-feira. Vamos falar noite de quinta-feira para não entrarmos em problemas muito complexos de datação que também diferem entre João e os sinóticos. Naquela mesma noite, mas não se sabe bem a hora, ele foi preso. Foi preso nos sinóticos, foi levado ao grande sinédrio, foi interrogado, foi julgado e foi condenado. De manhã cedo, o sinédrio se reúne novamente e o declaram réu de morte. E assim o levam a Pilatos. Pilatos realiza o seu julgamento instigado e pressionado pela multidão, condena Jesus à morte, Jesus é flagelado, Jesus sai
pelas ruas de Jerusalém, com a cruz às costas, e às 9 da manhã, Jesus já está pregado na cruz. Não é muita coisa em tão pouco tempo? Quer dizer, é uma sucessão de fatos, né? E todos muito colados um no outro, né? E dá-se, ou se tem a impressão, de que esta colagem foi artificial. Ou, se quisermos um outro termo, foi feita para criar dramaticidade. Ô padre, mas o leitor que nos acompanha, o telespectador, ele quando traz a chave da historicidade dos evangelhos à mente, ele pode questionar-se nesse momento com o seu discurso. Se o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos, ele não teria necessariamente que ganhar em historicidade dos fatos? Não, necessariamente não. Não, ele simplesmente está mais perto, cronologicamente, dos acontecimentos. Né? Mas isso não significa que ele possa receber mais impressão do que outros que vieram mais tarde. É como os planetas que giram ao redor do Sol. Aqui está o Sol. Qual é o primeiro planeta? Mercúrio. Mercúrio. Depois vem Vênus. Depois vem, em terceiro lugar, Terra. Depois, em quarto lugar, vem Marte. Você percebe que à medida em que eu vou falando o nome dos planetas, eles vão se afastando do Sol em distância, mas nem por isso o Sol deixa de atingi-los. Entendo. Quer dizer, não é porque Marcos está mais próximo do acontecimento factual que ele precisa carregar em si ele necessariamente maior de historicidade. Tem que ser maior historicidade. Mesmo porque nem Marcos quis escrever um texto histórico. Eles eram evangelistas, eles eram pregadores, e este aqui é um texto popular, não feito para estudiosos, não feito para exegetas, mas feito para um grupo de classe média baixa, chamemo-lo assim, que gostaria de se inteirar dos fatos da paixão. Então, vamos a João, no capítulo 18, versículo 12. Então a corte... Olha, começa por aí. A corte é um destacamento romano, que não é mencionado nos sinóticos. Os romanos estariam envolvidos na paixão de Jesus. Pilatos já estaria envolvido desde o início. Os sinóticos não o falam. Mas é possível conjecturar, ainda que no campo das conjecturas, que Pilatos também tivesse uma curiosidade em saber, afinal, quem era esse Galileu e se representava um potencial perigo a Roma ou não. Ô padre, então quando o senhor fala isso, é verídica aquele pensamento de muitos comentadores que nos 3 primeiros evangelhos há uma tendência de aliviar os romanos e incriminar os judeus, enquanto que no 4º o jogo seria contrário? Não, não. O jogo se continua no 4º também. E fora dos evangelhos também. Sempre maior a tendência a incriminar os judeus. Inclusive no Evangelho de João. Inclusive no Evangelho de João. Pilatos só condena Jesus depois que os judeus o colocaram contra a parede. Se o soltas, não és amigo de César. Porque todo aquele que se faz rei contradiz a César. Então podemos continuar Sim. a leitura. Então a corte, o tribuno e os guardas dos judeus... Os guardas do templo, ou mandados pelos chefes, os capitães do templo. Prenderam Jesus e o ataram. E isto é dito em João. Jesus não é atado nos sinóticos até
ser conduzido a Pilatos. João o mostra atado, isto é, sem mais liberdade física desde o início. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. E esta frase aqui traz muito que dizer. Conduziram-no primeiro a Anás. Quem era Anás? Anás foi sumo sacerdote até o ano 15 da nossa era. Ele foi durante muitos anos sumo sacerdote. Em 15 da nossa era, ele foi colocado no sumo pontificado pelo primeiro procurador romano. Mas no ano 15 ele foi retirado por um outro procurador romano. No entanto, a sua influência foi grande, porque durante 50 anos e mais, 5 familiares seus, mais um genro, se tornaram sumos sacerdotes. Deveria ter uma influência enorme este Anás. Vamos fazer um intervalo e voltamos.